Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo, a gente vai ver duas estruturas de repetição. O enquanto e o faça enquanto. Qual é a diferença entre os dois? O enquanto, você vai ter a execução do teu programa e aí vai ser verificada a condição para que se entre no laço. Se essa condição for verdadeira, entra-se no laço, é executado o que está aqui dentro. Quando terminar o laço, o bloco do laço, volta para cima, é verificada a condição de novo. Enquanto for verdadeira, vai entrando. Então, enquanto a condição for verdadeira, faça o que está no laço. Volta. Enquanto a condição for verdadeira, entra no laço e volta. O faça enquanto, ele primeiro entra no laço, depois verifica a condição. Se a condição for verdadeira, volta lá para cima, executa de novo e vai verificar. Se a condição for verdadeira de novo, volta lá para cima e executa tudo. Quando a condição for falsa, sai do laço. O enquanto, primeiro é checada a condição e depois entra-se no laço se a condição for verdadeira. Então pode ser que, se a condição já for falsa logo de cara, pode ser que nunca entre no bloco do enquanto. Por outro lado, no faça enquanto, as instruções do bloco vão ser executadas pelo menos uma vez, para depois ser checado, certo? Então, qual a diferença entre um e outro? Basicamente é o seguinte, se pode acontecer de uma instrução nunca ser executada porque a condição já pode ser falsa, então você usa o enquanto. No outro caso aqui, se você tem que executar as instruções pelo menos uma vez para depois checar, faça enquanto. Então vamos a um exemplo prático. Vamos supor que você queira que o usuário digite um valor entre um intervalo, por exemplo, entre 1 e 10. E se por um acaso ele digitar um valor fora desse intervalo, é para apresentar uma mensagem. Você digitou errado, tente novamente. E você quer que ele fique apresentando esse você digitou errado enquanto ele não digitar certo. Então o que você vai fazer? Escreva, digite um valor entre 1 e 10, leia o valor, aí enquanto o valor digitado for menor que 1 ou o valor digitado for maior do que 10, aí dentro do bloco do enquanto, escreva, tente outra vez e um novo leia. Aí o usuário vai digitar um novo valor. O valor é menor do que 1 ou maior que 10? Se for, entra de novo e assim por diante. Então vamos supor, nesse exemplo, vamos executar. Digite um valor entre 1 e 10. Vamos supor que o usuário digitou 3. Opa, enquanto o valor é menor do que 1, o valor é menor que 1? Não. Ou o valor for maior que 10, é maior que 10? Não. Então essa condição é falsa, porque o valor nem é menor do que 1 e nem é maior que 10. Então o que acontece? A condição é falsa, não vai ser executado o que está aqui dentro. Repararam? Então houve uma condição em que a condição já começava falso e ele nem executou o que estava aqui dentro. Agora vamos supor que o usuário digite 12. Então escreva um valor, aí o usuário digita 12. Então, enquanto o valor é menor que 1, não, não é. Ou o valor for maior que 10. O valor é maior que 10? É. Então, a minha condição aqui é verdadeira, certo? Porque falso ou verdadeiro é verdadeiro. Então, ele vai entrar no bloco e vai pedir. Você errou, né? Você errou, digite novamente um valor. Vamos supor que ele digite menos 4. Aí acabou o bloco, vai voltar lá em cima. O valor é menor que 1? É. Nem precisa ver o resto, né? Já sabe que a condição vai ser verdadeira, vai entrar no bloco de novo e vai perguntar. Vai escrever, você digitou errado, tente novamente. Aí vamos supor que você digitou 5. Aí ele vai voltar aqui e vai fazer a verificação de novo. Então, o valor, enquanto o valor é menor que 1? Não. Ou for maior que 10? É maior que 10? Não. Então, como as duas condições são falsas, a expressão é falsa, então ele não entra mais no bloco, continua a execução. Perceberam? Essa é uma aplicação prática do enquanto. E o faça enquanto, qual que é uma aplicação prática dele? Por exemplo, vamos supor que você quer que o usuário sempre digite um menu com 3 opções.
1 para fazer uma coisa, 2 para fazer outra e 0 para sair. Então você quer sempre que esse menu seja apresentado pelo menos uma vez, para dar as 3 opções. Então você coloca isso dentro do faça enquanto. Então você coloca lá, escreva 1 para fazer uma coisa, 2 para fazer outra ou 0 para sair. E aí tem o leia. Aí, de acordo com a condição, então dentro do próprio bloco, você usa um escolha caso ou um se não, né? Então, se o valor digitado for 1, faça uma coisa. Se não, se for 2, faça outra coisa. E aí, beleza. Então, ele apresenta uma vez, deixa você digitar, faz o que quer que seja feito, e aí ele checa, o valor digitado é diferente de 0? Enquanto for diferente de 0, mostra o menu de novo e dá a opção do cliente ou do usuário escolher a opção que ele quiser. Legal? E aí, vamos supor que ele digitou 2, aí ele faz uma outra ação lá. Aí chega aqui no fim do bloco, ele vai fazer a checagem aqui, vai fazer a verificação aqui. Enquanto a opção é diferente de 0, ele digitou 2. Então ele volta lá para cima, mostra tudo de novo. E aí vamos supor que o usuário cansou e quer ir embora. Ele digita 0. Aí quando digitar 0 aqui, quando ele for verificar, é diferente de 0. Opa, não é diferente de 0. Então ele sai do bloco. Reparou? Então aqui você executa o que está no bloco pelo menos uma vez e depois repete tudo. Então você primeiro faz o que está no bloco para depois verificar se a condição é verdadeira para continuar. Nesse outro caso aqui, não. Ele primeiro verifica para depois fazer. Então aqui há a possibilidade dele nunca entrar no bloco, se a condição já começar falsa. Aqui não, ele vai executar pelo menos uma vez e depois, se for verdadeira a condição, ele continua. Tá bom? É isso, fácil assim. Agora vamos aos exercícios. Valeu!